A Ilha de Vitória é a protagonista do novo livro do jornalista Juca Magalhães. A obra Tubarão da Ponta ao Porto, Vitória em Transformação, fala sobre o desenvolvimento da cidade nas últimas décadas. Recheado de fotos antigas, registros oficiais, mapas e entrevistas, o livro desvenda as grandes transformações da capital a partir da construção do Porto de Tubarão em 1966. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje a nossa equipe recebe o jornalista e escritor Juca Magalhães. O seu último livro publicado se chama Tubarão da Ponta ao Porto, Vitória em Transformação. Seja bem-vindo ao nosso programa, Juca. Obrigado pelo convite, Gabriela. Mais uma vez, né? Mais uma vez, é a terceira vez, né? Já conversamos aqui. Muito bom. Nós estamos com esse livro recente seu, né, publicado em 2016, e é um livro que conta um pouco da história da nossa cidade. Conta pra gente um pouco desse projeto. O projeto surgiu através do Instituto Modus Vivendi, que é uma ONG que desenvolve projetos de vários livros. Já fez alguns livros sempre com caráter cultural, de resgate da nossa história. E também de recuperação de alguns sítios históricos importantes. A reforma da catedral foi feita pelo Instituto. E eles me convidaram para participar do projeto, falaram da importância, olha, o projeto Porto Tubarão está fazendo 50 anos e há uma ideia de se fazer um livro a respeito. Me convidaram para participar de uma equipe grande que integrou para fazer esse projeto. Eu entrei, a princípio, com a área de pesquisa histórica. A jornalista Suzana Tatagiba e Marília Poletti participaram também de entrevistas. O Estúdio Ronaldo Barbosa fez todo o projeto gráfico do livro. Enfim, foi uma equipe grande. Isso eu estou mencionando algumas pessoas. Teve a Catiane, que é estudante de História, que nos auxiliou na pesquisa especificamente iconográfica. O livro tem muitas imagens. Pessoas de dentro da Vale que deram muitos depoimentos, e de fora também, porque nós fomos atrás não só da história do Porto Tubarão, mas da história de Vitória, o impacto que aquilo teve na região. Resgatamos algumas figuras antigas. Tinha um quiosque que eu acho que foi um dos primeiros, se não o primeiro, de Camburi, que chamava Cotinha. Tinha o apelido de Cotinha, onde acontecia todo sábado uma partida de futebol muito tradicional, a chamada Pelada, que reunia ex-jogadores, Fontana, Zé da Bola, a galera toda ia para lá bater bola, junto com funcionários da Vale, juízes, advogados, e dizem que até pessoas fora da lei juntava todo mundo ecumenicamente ali para bater bola. Enfim, são histórias assim que a gente buscou resgatar mais ou menos durante um ano para produzir esse projeto Tubarão da Ponta ao Porto. Agora, o interessante, uma coisa que eu queria falar com você, é que o livro ele não tem esse caráter de ser institucional, né? Ele parte, né, do ponto de vista da cidade, das transformações da cidade. Isso era mesmo uma ideia do projeto inicial? Quando eles fazem tipo um briefing, né? Vamos definir uma linha editorial para se seguir. E eu contribuí bastante na ideia dessa linha editorial, porque quando me chamaram para fazer a pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é um levantamento bibliográfico. Peguei os livros mais relevantes já publicados sobre o assunto e percebi, especialmente nos livros já publicados pela antiga companhia CVRD, pela Vale, que se tratava muito do negócio deles. Muito institucional, né? O negócio do minério de ferro, quanto aquilo rendia, quanto foi produzido, quais as inovações, enfim. Não se falava dos lugares onde aquilo aconteceu, porque, enfim, era como você disse, institucional. Eu falava, não, a gente tem que dar um viés humano. Vamos ver onde é que está as curiosidades, porque do que adianta a gente fazer um livro muito técnico, bonito, mas técnico, que as pessoas vão pegar, botar na prateleira e não vão nunca tirar de lá.
ele vai ajudar apenas os pesquisadores do futuro, né? Porque toda informação, mesmo que seja técnica, ela é importante, ela ajuda a entender como o processo de desenvolvimento de determinados eventos. Mas ele muito técnico, digamos assim, para o capixaba comum não seria um atrativo, Para né? mim, até do ponto de vista de pesquisador, eu nasci poucos meses antes da inauguração do Porto do Tubarão, e aquilo, para mim, permeou toda a minha vida. Minha mãe era apaixonada pela praia de Camburi, levava a gente desde pequeno para lá, a gente via o porto, via o movimento. A gente ia para Camburi por causa do porto, porque está tudo interligado, né, com essa criação, com a criação do porto, o crescimento da cidade. E eu fui descobrindo isso, mas eu descobri inúmeras curiosidades, talvez que seja maior. Lá no final do século XIX, o presidente da província, Muniz Freire, ele sofria muito, ele era capixaba, ele sofria muito com um pouco de desenvolvimento de Vitória. Ele achava Vitória uma cidade feia, uma cidade mal projetada, enfim, ele queria renovar tudo. Ele falava, a gente precisa de um porto, o Porto de Vitória não atracava navio, era igual de pirata, né? Parava o navio lá no meio, vinha um botezinho, né, e tal. Enfim, aí ele falava, preciso de uma estrada de ferro, não tinha estrada de ferro que chegava a Vitória. E aí ele encomenda o projeto do Novo Arrabalde, a Saturnino de Brito. Saturnino faz um projeto lindíssimo que é a cara de Vitória hoje, você vê só, e que só veio acontecer muito, muito tempo depois, mas já tinha Reta da Penha no projeto, tinha uma série de coisas que hoje em dia faz parte do cotidiano do capixaba. Foi pensado por eles e, principalmente, era a tal da Estrada de Ferro. Vitória era isolada, era uma ilha, o nome já diz. O único acesso à Vitória na época era a Ponte da Passagem, que era uma pinguelinha, né? Só passava as tropinhas de burro trazendo café e tal. Então não tinha comércio, era tudo muito pequeno. Ele queria alavancar aquilo. Com a construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que no início chamava Vitória Diamantina, foi subindo, engenheiros ingleses ajudando a construir, descobriram lá em cima, descobriram o minério de ferro. E aí, já não graças a Muniz Freire, isso levou décadas para acontecer, aquela descoberta do minério de ferro aproximou o mineiro e o capixaba e alavancou a cidade de Vitória. É muito bonita essa história, muito bonito para o capixaba conhecer como tudo está interligado. E isso foi muito antes da criação da Companhia Vale do Rio Doce, que foi só em 1942, mas em 1940, Vitória já começou a exportar minério de ferro, Porto de Vitória. E em 1941 o trem entra em Vitória, é um evento, assim, tem foto no livro. É muito bacana você descobrir, assim, o capixaba foi todo para a rua, todo mundo de terno, soltando foguete, o trem entrando. Tem fotos do trem passando, não no livro, porque não deu para colocar tudo, mas a gente descobriu passando nas 5 pontes, depois passando na Ponte Seca, que não era seca na época, entrando no Porto de Vitória, o trem. Aquilo foi um acontecimento. O Serafim Denense tem um livro maravilhoso chamado Biografia de uma Ilha. Ele diz que aquele momento, se não me engano, 11 de junho de 1941, é o momento da emancipação econômica do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo até então era refém do café. E o café oscilava muito. Então, às vezes, o governo estava bem pra caramba, fazia um monte de projeto, o governo seguinte, o café tinha caído, aí não tinha mais dinheiro, não podia fazer nada. Você comentou das fotos, eu vou aproveitar para mostrar também um pouquinho, sim, porque o livro ele é recheado de fotografias. Eu imagino que deve ter sido em torno de 140 imagens entre fotografias. Mapas também, né? As cartas náuticas antigas, jornais de época, que era uma coisa que eu ficava assim, quando via, por exemplo, alguns livros institucionais importantes, falava, obviamente, da inauguração do Porto do Tubarão, que é uma coisa que eu não sabia. O Porto do Tubarão, que talvez a maior parte dos capixabas também não saibam. O Porto do Tubarão, naquele momento, 1960, 62, quando ele começou a ser construído, era o projeto mais importante do Brasil. E isso pela primeira vez aconteceu. Pela primeira vez a capital do Espírito Santo
Vitorinha, a cidade presépio, aquela cidadezinha pequenininha, conservadora, pela primeira vez sediou um projeto de importância nacional. Quer dizer, na época foi destaque para o país, para o país inteiro, aquilo era notícia no país inteiro. Você pega os informativos da Vale do Rio Doce, as atas de reuniões das diretorias de final de ano, só falava Porto Tubarão, era só tubarão, tubarão, tubarão. E havia uma expectativa muito grande no país daquilo alavancar a economia. Porque quando houve a crise do café, que começou em meados dos anos 60, desequilibrou a balança comercial do país. O café era importante para o país também, não só para o Espírito Santo. E houve então um projeto de erradicação dos cafezais improdutivos. 80%, eu não me engano, 70% ou 80% das pessoas perderam o emprego da noite para o dia no interior do Espírito Santo e vieram para onde? Vieram alguns para a capital, outros emigraram para outros estados. Mas houve um impacto muito grande quando houve a erradicação do café. O Espírito Santo precisava desesperadamente de uma alternativa, que é aquela frase que nós comentamos até antes da entrevista. João de Santos Neves fala que os galhos dos cafezais são frágeis demais para sustentar os nossos sonhos de progresso. Quer dizer, precisava de algo a mais, né? Sim, a industrialização que não havia chegado ao Espírito Santo, né? Não havia indústria aqui. São Paulo, Rio de Janeiro bombando, Minas Gerais, outros estados do país. E aqui foi começar realmente nos anos 70 em diante, que combinou com o momento milagre brasileiro, né? De tão triste lembrança para muita gente, mas para o Espírito Santo foi um crescimento inimaginável. São aqueles dados que a gente vai encontrando e se surpreendendo, né? Quando a gente pensa que no ano de 1970 a população inteira do município da Serra era de 17 mil habitantes, não dá para acreditar. Eu falei isso numa palestra, eu vi olhares incrédulos, eu falei, entra no site do IBGE e confirma. Mas são dados que a própria pesquisadora Marta Zorzal, que é mencionada na nossa pesquisa, que ela é muito importante, um trabalho muito importante de pesquisa na área de economia, ela destaca esse número. Né? Quer dizer, foi também um crescimento muito grande em pouco tempo, se a gente for parar para pensar, né? Eu acho 50 anos muito pouco tempo, né? Para um crescimento tão grande. Sim, ainda mais depois que você já viveu 50 anos, você fala, não, passa assim, né? Aí você pensar que de 17 mil habitantes para mais de 500 mil em, sei lá, menos de 50 anos, né? Foi muito veloz, muito rápido. Juca, eu quero falar sobre as transformações da cidade, o que você encontrou nessa sua pesquisa, depois do nosso intervalo, tá bom? Ok, tamo aí. Bom, vamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje a personagem principal do nosso programa, digamos assim, é a Ilha de Vitória. A gente recebe o escritor e jornalista Juca Magalhães, que escreveu um livro com toda uma equipe, né, como ele já contou pra gente, sobre as transformações da cidade a partir do Porto de Tubarão. E eu queria começar já o nosso segundo bloco com essas transformações, né, Juca? A gente já falou um pouco do seu processo aí de construção desse livro, desse projeto, mas eu queria saber o que você encontrou, assim, que você pode destacar para a gente de curioso ou de diferente, o que chamou a sua atenção de mudanças na nossa cidade. Tem várias curiosidades, né? Vitória era conhecida como cidade presépio, uma cidadezinha pequena, bucólica, ainda mais comparado com o Rio de Janeiro e tal, né? Com a vinda do projeto do Porto Tubarão, não só Porto Tubarão, mas antes, Atalaia, no centro de Vitória, já começou a haver uma mudança muito grande física na cidade. Tem uma coisa que foi criada, foi a Esplanada Capixaba, que foi feita porque eles precisavam aprofundar a baía, ali o canal onde recebe navios do Porto de Vitória, e aquela areia dragada foi usada para aterrar uma parte considerável no centro de Vitória, que hoje em dia já é antiga. Né? As pessoas não sabem, mas quando vê fotografias ficam abismadas, como era diferente o centro de Vitória.
e aí fizeram a Esplanada Capixaba. No livro tem uma propaganda que nós encontramos muito interessante, que fala assim na propaganda: o empreendimento imobiliário, o melhor empreendimento imobiliário da moderna cidade presépio. Ainda se chamava, na virada dos anos 50 para 60, Vitória ainda era conhecida ou lembrada depois, até os anos 70, como cidade presépio. Mas depois da vinda do projeto Porto Tubarão e os desenvolvimentos que se seguiram, acabou isso, né? Ninguém chama hoje de Vitória de cidade presépio. Como assim cidade presépio? Né? Hoje a gente tem uma ideia de grande Vitória, uma metrópole com quase 2 milhões de habitantes, que completamente diferente da época dos nossos avós. Mas uma diferença muito, muito importante foi a ocupação das praias do litoral, que é a parte continental da nossa cidade, que era totalmente desabitada. Muita gente não sabe ou não lembra. Bairros como Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mato da Praia não existiam. Era não havia... desértico, né? E foi construído o Porto Tubarão lá, porque já havia no centro o Cais Eumenes Guimarães, que ficava transportando minério dia e noite, aquilo incomodava muitas pessoas. Tudo era no centro de Vitória até então. Hoje a gente chama de centro, mas as pessoas chamavam de cidade. Era muito comum. Antigamente alguém virar para você e falar assim: eu vou à cidade resolver um problema. Ah, que saco, eu tenho que ir lá na cidade, porque a cidade era o centro de Vitória. Que era chamar, o resto não era cidade, eram casinhas bucólicas, aquela Vitória antiga, que hoje é antiga, né? Eu ainda vivi um pouco daquela Vitória incipiente. Então houve essa ocupação das praias, calçadão de praia. Foi um momento que o capixaba começou a se sentir carioca, né? De dirigir carro na beira da praia, morar de frente para o mar batendo, aquela coisa. Você só via isso em Copacabana, Ipanema, né? Porque o centro estava lá, tanto que quando faz a avenida, quando houve enrocamento, depois aterraram e fazem a avenida Beira-Mar. Aí você andava de carro na beira do mar, mas ainda não era praia, né? Como veio a ser Camburi, a nossa praia mais frequentada, o calçadão de Camburi mudou a cara completamente da cidade de Vitória. Veio uma sociedade menos conservadora, que era até, nos jornalistas de época, a Maria Nilson, a Milton de Almeida, criticavam o conservadorismo da sociedade capixaba. Eles falavam tradicional família capixaba, né, comparavam com a mineira, e que tinha muito a ver, né, porque com a construção da Estrada de Ferro Vitória-Minas, estreitaram-se muitos laços entre capixabas e mineiros. E aí tem um intercâmbio também, né? Sim, que foi só se intensificando ao longo dos anos, né? Mas Vitória é sempre menos expressiva. A gente vai a São Paulo, outros lugares do país, e eles pensam que o Espírito Santo é a praia dos mineiros. Comum se ouvir isso, dói, né? Só falta dar briga. mas a gente tem que reconhecer que culturalmente houve um processo de isolamento de muitos anos da nossa cidade. Isso é discutido até no início do livro, e que causou um pouco esse afastamento dos outros centros. É a peculiaridade do capixaba, que hoje está se tornando cada vez mais clara. Uma coisa interessante que a gente conversou nos bastidores, que me chamou a atenção, foi a questão que você falou da participação da mulher também nesse processo da construção do porto, como essa figura da mulher ela vai aparecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós fizemos algumas rodas de conversa com funcionários do porto, óbvio, né? A gente precisava ter a visão deles. Mas quando nós fizemos essas conversas, nós não fomos atrás da visão do empregado da Companhia Vale do Rio Doce, da Vale, não. A gente queria ver a visão do capixaba. Como é que foi isso para você, de você mora aqui? E uma das coisas, nós tivemos uma roda de conversa muito legal, só com mulheres. Tinha uma maquinista, outra que dá manutenção em locomotivas, e por aí vai. Trabalhos que eram
até meados dos anos 80, exclusivamente de homem. Coisa de homem. Não, mecânica era coisa de homem. Com o tempo elas foram rompendo essa barreira, mas não foi fácil não. Tiveram que alguns gerentes, pessoas de maior visão, brigar lá. Eu lembro do Piccoli, que foi um gerente importante lá, contando que ele contratou uma vez uma estagiária. E aí falaram com ele, isso no final dos anos 70. Falaram com ele assim, mas você ficou maluco? E se ela precisar subir na pilha lá de minério? Sobe, o que tem? Aí se precisar não sei o quê, não tem problema, vai. Mas nessa época não havia sequer banheiro específico para as mulheres usar lá dentro, né? Quando a gente fala, sempre trabalhou mulher, óbvio, na CVRD sempre houve um grande número de mulheres trabalhando, mas eram aqueles trabalhos administrativos, datilógrafa, né, na época. Era secretária, né? Enfim, funções desse tipo, administrativas. Não de ir para o campo, virar turno, virar a noite trabalhando, e ao longo do tempo só acontecendo. Chega no final dos anos 90, tem a figura, esqueci o nome dela, eu acho que é Gabriela também, que é uma moça de 18 anos, foi a primeira a operar um carregador de navios, com uma estrutura gigantesca, não sei quantas toneladas, e ela foi lá trabalhar naquilo. Inclusive eles têm um simulador que foi desenvolvido por eles lá dentro, que é de tecnologia desenvolvida aqui, que é inovador, que foi reprogramado, foi vendido acho que para outros países. Tem coisas que eles têm muitas patentes lá dentro, são coisas que eu não sabia, né? Tem vários engenheiros pesquisadores lá desenvolvendo trabalhos muito importantes na área de pesquisa. Ju, o que eu queria falar com você também é sobre um tema mais delicado, digamos assim, que é a poluição, né? É um tema que hoje é muito recorrente, os capixabas falam muito disso, né? Quando a gente fala de minério e também da empresa Vale, acaba surgindo também essa questão do pó preto, né, que incomoda os moradores. Você chega a entrar nessa questão da poluição no livro? A gente dá um viés histórico, não tem como falar numa empresa desse tamanho sem falar dos impactos que esse projeto trouxe para a cidade. Quer dizer, impactos não só no desenvolvimento econômico, mas também ambientais, né? Nossa, foi uma mudança muito grande na cidade. E uma mudança que eu percebi como uma coisa muito desejada, né? É interessante notar que eles começaram a se preocupar com o meio ambiente em meados dos anos 70, um pouco por causa do relacionamento com os japoneses, que eram sócios de uma das usinas, né? E do porto também, de construção de navios, enfim, sempre foram parceiros, e os japoneses começaram a cobrar das ações de mitigar o impacto. Isso em meados dos anos 70, fizeram um estudo enorme e tal. Então, no início dos anos 80, isso eu descobri com estudos lá, publicações da própria Vale. Eles começaram a fazer as primeiras medições de impacto, de poluição, sem que fosse cobrado, pedido por ninguém. Porque o órgão que cuida desse tipo de assunto, a Secretaria de Meio Ambiente, só seria criada, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, só seria criada em 1987. E, na verdade, o assunto começa a ser muito discutido após a Eco 92, no Rio de Janeiro. Rio e Brasília, né? Então, a partir dali, realmente começou a se falar muito em sustentabilidade, em mitigar esses impactos, e casa também com o crescimento enorme que a cidade já tinha alcançado, né? Então, a gente aborda essa questão a partir do seu viés histórico. O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? O que a Vale fez? O que a cidade fez e tal? Mas não nos aprofundamos porque também não tinha muito... Isso dá um livro, não é só isso. Dá um livro. Aliás, se eu não me engano, já até tem alguns livros sobre o assunto. Mas não era a nossa intenção. Nossa intenção era contar do Porto Tubarão, que estava fazendo 50 anos. Eu vejo que com o crescimento da nossa cidade, que era a cidade presépio, e se torna uma metrópole, nós tivemos ônus
e bônus nesse processo, que todas as cidades que você for têm. No Rio de Janeiro, o ônus mais importante é a violência. Em São Paulo, a poluição também é muito discutida, e esse é um processo natural da sociedade. Você tem uma empresa que tem uma grande empresa que gera muitos lucros, que é muito importante para aquele município, para aquela cidade. Ao mesmo tempo, ela tem o seu impacto. E isso vem sendo discutido entre os órgãos que são competentes e a própria sociedade, que tem um clamor muito forte para que se discuta o assunto. Eu acho que o processo é esse mesmo. E o processo tem acontecido. Ah, mas não resolve. Bom, uma hora vai resolver. Como isso vai acontecer, aí é uma história que a gente pode contar lá na frente. E é um assunto que dá muito, como você falou, dá muito pano para manga aí, né? Essa Sim, e é muito complexo. Eu não sou especialista da área, né? Eu posso opinar a partir de estudos sobre fatos que aconteceram e aí contar essa história. Mas dizer o que é melhor ou o que é pior, não me sinto competente para isso, não. Juca, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você sabe que as nossas portas estão sempre abertas para que você volte com novidade para a gente, tá bom? Claro, se Deus quiser, breve teremos mais livros, mais coisas para a gente conversar. Então tá ótimo, obrigada. De nada. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e eu lembro que você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal Cidadão.